aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje eu vou te ensinar isso aqui, ó. Como usar o seu iPad como tela secundária do seu Mac, como monitor externo do seu Mac. E o mais legal, funciona como uma tela touchscreen. É isso mesmo, galera. A gente consegue navegar pelo macOS totalmente touchscreen. Por exemplo, eu consigo abrir aplicativos, eu consigo mover janelas. É literalmente uma experiência macOS sem fio e fica melhor ainda. Você não precisa baixar nada. Essa é uma função nativa do Mac e do iPad. É apenas uma configuração e a gente consegue utilizar dessa maneira aqui. Sensacional. Vamos lá e vamos começar. Bom, galera, primeiro de tudo, você precisa que o seu Mac e o seu iPad estejam lado a lado. Não precisa ser extremamente próximo, tá? Mas estejam próximos, principalmente para a primeira configuração, que ambos estejam desbloqueados, como você está vendo. Ambos também precisam estar conectados na mesma conta Apple, no mesmo ID Apple, ou seja, só vai funcionar se os dois aparelhos forem seus e estiverem na mesma conta. E claro, você também precisa que eles estejam conectados na mesma rede Wi-Fi. Dessa forma você vai garantir a melhor experiência de forma mais fluida possível. Bom, feito tudo isso, é muito simples. Basta que você vá aqui no canto alto direito do seu Mac, clica no ícone da central de controle e depois você vai clicar aqui nesse ícone de espelhamento de tela. Clica na opção, você já vai ver aqui iPad. Pode ser que apareça inclusive o nome completo do seu iPad, super simples. Clicou em cima, vai começar o processo de espelhamento, como você está vendo ele é instantâneo, funciona super bem, super rápido, essa função que inclusive é chamada de Sidecar. E aqui, galera, você tem algumas opções para que você possa realmente configurar a utilização. E eu recomendo que você configure da primeira vez. Então vá aqui em ajuste de tela e aqui você vai poder escolher exatamente como você quer que isso aqui funcione. Geralmente, a maioria das pessoas gosta de usar como uma tela estendida, ou seja, você vai poder usar como um monitor externo, como uma outra tela extra. Mas se você quiser, você também pode usar as telas espelhadas, tá? Se você quiser usar como tela estendida, que é o que eu acho que a maioria vai querer, é só você clicar aqui em organizar aqui embaixo e aí você pode mover exatamente a posição que sua tela está. Então o seu Mac vai estar no meio e o seu iPad vai estar, por exemplo, na esquerda ou na direita, e aí você coloca certinho. No meu caso é exatamente isso aqui. A tela do Mac está aqui, a tela do iPad está aqui. Está representando esse esquema perfeitamente. Eu posso dar o OK e em seguida, caso você queira usar como um espelho para que você possa realmente ter a mesma tela e especialmente com as funções touch, isso pode ser muito útil, tá? Você vai clicar aqui em tela principal e você pode clicar em espelhar do iPad. E aí você vê que fica exatamente a mesma tela. Os dois estão mostrando a mesma coisa. No meu caso, não é isso que eu quero estender. Então eu vou parar o espelhamento e aí ele volta ao normal como uma tela estendida. E como uma tela estendida, é só você arrastar o que você quiser. Então você clica aqui, por exemplo, nos ajustes, né, que eu tenho aqui do meu Mac, joguei para a esquerda, ele já está aqui no Mac. E você vê que ele já redimensiona, fica tudo bonitinho. Bom, é basicamente isso do ponto de vista da funcionalidade. Mas eu também quero falar um pouquinho sobre os atalhos e sobre a parte touch, que eu sei que muita gente vai ter dúvida, então calma, porque tem uma informação específica sobre a funcionalidade touch, tá? Fica aqui no vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, ó, sobre esses atalhos laterais. Esses aqui de cima são para o dock, que é justamente essa barra de aplicativos. Tocou aqui na opção, ela vem para o iPad, tocou de novo, ela volta para o Mac. Aqui a gente tem alguns atalhos, como o comando, a gente tem aqui Option, Shift, que pode ser útil dependendo do que você está fazendo. Aqui a gente tem um botão para voltar. Aqui a gente tem um teclado que pode ser extremamente útil também, principalmente para esse uso como uma tela independente, né? Então deixa eu te mostrar, por exemplo, aqui, ó. Digamos que eu abra o Safari, abro o navegador, né? Eu vou jogar para cá. E aí, digamos que eu queira navegar na web, por exemplo, ir para algum site específico e eu não quero usar aqui o Mac. Então é só tocar no teclado, ele abre esse tecladinho aqui, eu toco em cima dele e aí eu posso ir, por exemplo, para apple.com, toco aqui, né, totalmente touch, e aí eu consigo navegar normalmente.
toco de novo aqui no teclado, ele some e aí eu consigo usar perfeitamente aqui, toca na opção que quiser, vai aqui ver mais informações e aí tá tudo perfeito. E continuando para finalizar, a gente tem aqui essa opção que a gente toca nela e aí toda a tela do Mac é minimizada para o ícone do Sidecar, para que você possa, por exemplo, navegar no seu iPad, fazer alguma coisa específica aqui no seu iPad, tocou de novo, volta o Sidecar, volta a visualização do Mac. E por último, a gente tem aqui o botãozinho aqui para desconectar. Então, se você não quiser mais, desconecta e aí volta tudo ao normal. Agora, a última informação que eu preciso te passar é em relação a essa questão touch aqui, que é super importante. Você precisa que os seus dispositivos estejam atualizados para as últimas versões dos sistemas operacionais, mais especificamente para as versões 27 ou mais novas. Então, vamos lá. Eu vou aqui sair do nosso Sidecar, vou aqui nos ajustes, depois eu vou em geral, atualização de software, não precisa, vou em sobre e a gente está vendo aqui, ó, 27.0, iPadOS 27.0. A mesma coisa no Mac. Então, se eu abrir aqui os meus ajustes e aí vou aqui em geral, sobre, mesma coisa, ó, macOS 27 Golden Gate. Vale frisar que dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, pode ser que as versões 27 ainda estejam em beta, que é o meu caso no momento de gravação. Então, se você quiser usar agora as funções Touch, você vai ter que atualizar para as versões beta do macOS e do iPadOS 27. Se você quiser, tem vídeo aqui no canal, vou deixar card e link na descrição. O processo é gratuito e oficial, tá? Mas claro, isso é para quem está vendo o vídeo logo no comecinho. Dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, o iOS 27 já vai estar na sua versão final. Pode ser que já esteja no iOS 28, 29, não tem problema. Aí é só atualizar e aí você vai ter a função completa com touch também, no caso aqui do iPad, beleza? Então, galera, é basicamente isso. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui do Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.